pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, pouco falado, que tem muito a ver com as vítimas no processo do abuso com narcisistas, psicopatas e sociopatas. O que eu vou falar hoje aqui sobre a dissonância cognitiva, o que é isso na verdade, como funciona e por que fazemos isso. Eu sei exatamente o que é isso, já passei por isso em vários relacionamentos abusivos e é horrível. Você fica numa confusão, você já não sabe mais quem é o abusador, quem não é, se a pessoa realmente está fazendo aquilo com intenção ou se a pessoa não tem aquela intenção. Por que nós fazemos isso? Por que nós mentimos para nós mesmos? Por exemplo, a pessoa está no relacionamento abusivo, esse narcisista ou essa narcisista está traindo você. Essa pessoa está no ciclo abusivo, já está viciado, e só de pensar em sair desse relacionamento, são tantos medos, tantas preocupações, a pessoa já está tão enfraquecida, tão enfraquecido, que parece mais fácil a pessoa continuar ali. E aí ela se engana, ele se engana, para que fique na área de conforto, que na verdade não tem conforto nenhum. Mas por quê? Porque se ela ou ele olhar para aquilo, sabendo que aquilo é mal para ele ou para ela, vai ter que tomar uma atitude para poder sair disso, desse ciclo. Então, por medos, por conta do vício, por conta de vários outros motivos, a pessoa acaba enganando a si mesma, a si mesmo, mas sabendo que é aquilo. Então, por exemplo, acabei de falar aqui da traição. A pessoa viu que a pessoa está traindo, tem lá as mensagens, sabe que é aquilo, mas se engana. É a pessoa passar por cima daquilo que é valor moral para ele ou para ela, sabe que aquilo faz mal para ele ou para ela, mas mesmo assim a pessoa continua fazendo. Então entra num conflito. Por quê? Porque você tem valores morais, você tem princípios e aquilo vai contra essas crenças que você tem ali. Então você acaba fazendo aquilo que é contra o que você crê. Então no caso da traição, a pessoa vai ter que passar pela dor da separação, começar tudo de novo. Tá entendendo como é que funciona? Então ele começa a dar desculpas, a dar justificativas para continuar ali. E o nosso cérebro faz isso com a gente, muitas vezes sem você nem perceber, por isso que é tão confuso de entender. Vou dar um exemplo mais simples aqui que acontece muito. Parar de fumar, parar de tomar refrigerante, por exemplo. A gente sabe que fumar faz mal, refrigerante faz mal, mas aí o que acontece? Continua fumando, continua tomando refrigerante, por conta, você vê aí também tem o fato do vício. Por conta do vício, então traz um prazer, faz você se sentir bem, embora faça mal, e aí você começa a dar desculpas. Ah, é só hoje, Coca-Cola só fim de semana, né? Um refrigerantezinho não faz mal para ninguém. Ah, eu vou fumar menos, eu fumava um maço, agora eu vou fumar metade por dia. Por quê? Porque cortar um mal pela raiz, e tudo que a gente faz na nossa vida, ou é para ter prazer ou é para evitar a dor. E nesses casos é para evitar a dor, quando a gente fala de um relacionamento abusivo, só que a dor maior é você continuar lá, mas parece ser você sair. Estaremos falando sobre isso também no curso Narcisistas de A a Z, se você deve ficar ou se você deve sair. E como lidar, quem são essas pessoas de verdade, na parte da psicologia e também no mundo espiritual, porque o conhecimento, ele nos liberta. E isso, gente, é muito importante. É muito importante, porque uma vez que a gente não pode acabar com o mal que existe nesse mundo, nós podemos sim ter a consciência, ter conhecimento e aí saber como lidar, o que fazer diante de um relacionamento assim. E eu falo aqui de todos os tipos de relacionamentos, tá? Não é só amoroso, não. Esses exemplos que eu tô dando aqui de traição é porque já aconteceu comigo, e eu vou dar um exemplo aqui da minha experiência de vida com um sociopata, porque eu passei exatamente por essa dissonância cognitiva, e eu nem sabia que isso era dissonância cognitiva. Estava já apaixonada, já no ciclo, no vício, de vínculo traumático eu já tinha ali com ele, e ele veio me contar, isso foi a primeira de muitas outras vezes, que ele tinha ficado com uma pessoa, uma moça, quando ele tinha ido numa festa com os amigos, depois foi quando ele foi viajar com os amigos, e sempre ele vinha e me contava. E isso ia contra
totalmente aquilo que eu acreditava e que eu queria e que eu sabia que era saudável para um relacionamento. Só que por conta de eu já estar viciada e eu querer sair, mas eu já não conseguia mais, eu não sabia nem o que era sociopatia, narcisismo, psicopata, nada disso eu sabia. Eu sabia que era uma coisa mais forte do que eu e eu não entendia o porquê. Por que que eu sei que isso me faz mal e eu não quero mais ficar com essa pessoa, mas eu não consigo ficar longe dessa pessoa? Olha como isso vai e mexe no espiritual, ok? Tem que quebrar essas correntes, essas ligações que são feitas ali com propriedade e autoridade no sangue no nome de Jesus, porque a nossa guerra é contra espíritos potestades e não contra a carne. E com os narcisistas isso não muda, ok? Eles são pessoas usadas, influenciadas com a permissão deles, muitos deles têm plena consciência do que eles estão fazendo e é realmente para te destruir, para tirar a tua alegria de viver, para você perder a vontade de viver, porque eles já perderam. Eles são pessoas mortas espiritualmente, são mortos-vivos. Literalmente é isso. E eles mesmos falam, tá? Que é como se eles fossem um pedaço de carne andando pelas ruas, sem propósito. Não existe nada lá dentro deles. Não existe amor, não existe coisas boas, coisas divinas, coisas eternas. Isso não existe neles. Então, o que você vai esperar de uma pessoa assim? Só que eles vão fingir passar aí por anjos o tempo inteiro, porque senão eles não vão conseguir sugar, abusar e maltratar ninguém, porque a pessoa não vai aceitar eles na vida. Por isso que eles fazem o que eles fazem, faz parte do jogo. Então o que aconteceu? Diante dessa situação com o meu ex, ele me contou, aquilo pra mim foi um choque, foi um absurdo, foi algo que eu deveria, né, falar, não, então você não quero mais ficar com você, acabou. Ou mesmo que fosse na primeira vez eu perdoasse, porque a pessoa pode ter errado e as pessoas podem mudar, não tem nada de errado, mas aí depois a pessoa fez de novo e fez de novo. Aí, como eu não conseguia sair daquilo, o que eu fiz? Eu menti pra mim mesma e eu pensei assim, tudo bem, se ele quer fazer isso, ele faz, mas eu também vou fazer. Então, quando eu sair com as minhas amigas, eu também vou ficar com os meninos, se eu tiver vontade, e se tiver algum menino que queira também ficar comigo. E aquilo me fazia me sentir menos rejeitada, desrespeitada do que ele já tinha feito. Na verdade, ele fazia de propósito e era realmente para me testar, para ver até onde ele conseguia ir, me controlando, e eu lá continuando, aceitando. Então, olha só, a gente passa por cima das nossas crenças, dos nossos valores muitas vezes por conta de estar já viciado, viciada, essa dissonância cognitiva. Você faz aquilo que vai contra aquilo que você crê e que você acredita para que você possa sobreviver e fugir da dor maior, que no caso não é maior. Parece ser, né? Porque eles enfraquecem a gente o tempo inteiro a pensar que a gente não é nada sem eles, que a gente precisa deles, dependendo deles, emocionalmente. Eles criam tudo isso lá logo no começo, exatamente para você não conseguir sair. E é tão sutil, é tão das trevas, essas correntes, né, espirituais, que você não consegue identificar. E aí, se você não tem esse discernimento, esse conhecimento do mundo espiritual, como que funciona o inimigo em nossas mentes, você não consegue sair. Sozinho, sozinha não dá, gente. Não dá. Sem a ajuda de Deus, não dá. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, nesse momento ali foi um conflito muito grande, foi uma dor, e agora eu estava diante de encontrar algo para aliviar essa dor, e foi isso que eu encontrei, mentindo para mim mesma e falando, não, tudo bem, então ele quer, ok, ele tem o direito, então eu também tenho. E aí para mim ficou tudo certo. Amenizou aquela ansiedade do que estava acontecendo, e isso fazia com que parecia que estava bem algo que estava mal. Olha só, eu estava enganando a mim mesma. E isso é muito, muito, muito prejudicial para as vítimas, porque vai te enfraquecendo emocionalmente, você vai sendo afetado, afetada ao ponto da tua autoestima ir lá no zero. E isso acaba fazendo com que você perca a vontade de fazer as coisas que você fazia, de se arrumar, de se cuidar, vontade de estar com as pessoas que você ama, nos lugares que você gosta.
É sutil, você nem percebe, quando você vê, você já está lá, muitas vezes deprimido, deprimida, e nem faz ideia que é por conta dessas pessoas, do que eles estão fazendo, e você em conflito com você mesmo, você mesma, para tentar aliviar essa dor. Isso também acontece por conta do abuso, principalmente por conta do abuso logo de começo no love bombing, que é criada aquela coisa tão linda e maravilhosa, aquele vínculo tão forte entre você e esse narcisista, essa narcisista, que da sua parte é realidade, mas da parte deles é pura ilusão, pura manipulação. E aí quando essa pessoa começa a te desvalorizar, você fica confuso e confusa. Não, mas aquela pessoa é a pessoa que eu conheci, porque nós focamos no bom, nós só queremos ver o bom. E como você já tá, como eu acabei de falar, tudo tem a ver com o vício também. Como você já tá ali viciado, viciada e já enfraquecido, enfraquecida, quando essa pessoa te desvaloriza, você acaba dando desculpas justificativas. Ah, é porque ele tá estressado. Por quê? Diante de uma falta de respeito, traição e coisas do tipo de gritar com você, que é abuso, muitos batem nas mulheres e até nos homens. Narcisistas mulheres batem nos homens também. É que o homem, ele tem mais aquela coisa de não se abrir tanto quanto as mulheres, mas existe isso, gente, é uma realidade. Eu já vi casos próximos exatamente assim. Eles vão até onde a gente permitir. Eu lembro quantas vezes, gente, primeiro para fugir do confronto, porque normalmente a gente não gosta de confrontar, porque a gente assume responsabilidade de como o outro se sente, principalmente os codependentes. Se o outro não tá bem, você também não tá bem. Então a pessoa te trata mal, você fica com receio, não quer confrontar, porque só de pensar que você vai causar um desconforto nessa pessoa pelo que você vai estar confrontando ali, você já não faz. Então eu focava... Gente, é surreal, é como se a pessoa estivesse falando nada, é como se eu apagasse ali na hora o que a pessoa falou, que não foi algo legal. Ao invés de eu falar, por que você falou isso? Questionar e falar por quê. Lógico que tinha alguns momentos que ia no total sem noção, a pessoa sem limites, e aí eu tinha que falar, né? Tudo tem também até um ponto que a gente aguenta. Tem pessoas que eles vão te testando e vão até aonde você permitir mesmo, tá? Eles não têm sentimento de compaixão, remorso, consideração pelo outro, nada disso. Eles gostam de desafios. Os que são mais sociopatas e psicopatas principalmente. Os narcisistas é mais porque quer você ali dando atenção, quer suprimento, para tentar regularizar ali as emoções deles, que são totalmente desreguladas. Então, gente, é isso que acontece. A dissonância cognitiva faz isso com a gente. Muitas vezes, em vários casos, eles já mostram pra gente desde o começo quem eles são, logo depois que eles veem que você já tá totalmente no controle deles. Apaixonada, apaixonado. Eles sabem, eles sentem. Dali pra frente começa a desvalorização. E aí quando você se posiciona, que você fala, peraí, isso aqui não é legal, eu só tô dando, e você, além de não ter reciprocidade, você ainda tá tirando de mim e ainda tá sendo ingrato, ingrata e tentando culpar a mim por coisas que você tá fazendo. E aí eles te jogam lá de cima desse pedestal, e aí é quando você começa a falar, não, mas essa pessoa não, fez isso, fez aquilo. Muitas vezes no morde-a-sopra que eles fazem sempre isso, te maltrata, aí você começa a falar, não quero mais isso, você se valoriza. Aí eles vêm e te dão mais uma migalhinha, ficam bonzinhos, boazinhas, e aí você fica confuso, confusa de novo. E aí como de novo? É difícil separar, no sentido de você sair desse relacionamento, de você dar o contato zero, de ter que fazer o que você não quer fazer. Você quer acreditar no melhor das pessoas, você quer acreditar que aquilo não é nada daquilo, que é coisa da sua cabeça. Aí a gente se engana diante daquilo que está ali nos nossos olhos, que a gente sabe que é abuso. Hoje, principalmente, a gente sabe. Na época, o exemplo que eu dei, por exemplo, eu não sabia, mas eu sabia que aquilo não era saudável, que não era o que eu queria, que eu desejava pra mim, como um relacionamento. A gente sente, a nossa intuição não falha, Deus sempre nos alertando ali. Eles se entregam o tempo inteiro, eles se mostram pra gente o tempo inteiro. Mas a gente quer ver o melhor no outro. A gente não quer passar por esse sofrimento. Desvincular com alguém que já foi criado aquele vínculo. Porque dói. Então é muito importante que você veja a realidade das coisas e se posicione se amando, se valorizando, se respeitando,
ao invés de você ver o que você quer ver muitas vezes. A gente não aceita. Uma coisa muito difícil quando a gente descobre também esse transtorno de personalidade é aceitar que uma pessoa escolheu seguir esse caminho. Por quê? Porque a gente quer ver o bom, a gente só quer ver as coisas boas, a gente não quer ver os outros sofrer. Então a gente acaba se enganando. Ah, não, deve ser por causa disso, disso, daquilo. O que significa a palavra dissonância cognitiva? Eu fiz uma busca e diz assim, olha, dissonância é falta de harmonia, discordância, causa tensão e te leva a buscar uma resolução. Cognição, adquirir conhecimento, capacidade de discernir, percepção. Então é uma dissonância dessa parte onde você tem ali a capacidade de perceber aquilo, de discernir aquilo. Você fica confuso, confusa por conta dessa falta de harmonia, vem essa discordância e aí isso acaba te causando tensão e te leva a buscar algo para resolver aquilo. E aí é quando entra essa parte da gente enganar nós mesmos, dando essas justificativas. Muitas vezes isso pode levar a pessoa a vícios por conta dessa tensão, dessa ansiedade mesmo que é causada nesse conflito com ela mesma, com ele mesmo dentro de si, porque está indo contra aquilo que ele crê e que ela crê ser o correto. Ai, talvez seja coisa da minha cabeça, né? Ele gosta de animais, ele é um bom pai, trabalhador. Aí a pessoa põe isso em foco, lembra do melhor e a parte que a pessoa gritou, que a pessoa quebrou coisas, que a pessoa te desrespeitou, que a pessoa te traiu, você esquece. E ainda sente culpa quando olha para essas coisas, porque assume a responsabilidade de algo que não foi você que fez. Eu lembro que eu tive uma amizade que hoje eu sei que é uma pessoa que tem transtorno de personalidade, até mais do que narcisista, eu creio que é uma sociopatia ali, porque ela era impulsiva, mas ao mesmo tempo bem manipuladora e tinha essa perversidade. Você vê que os narcisistas, a maioria deles não tem essa perversidade. Eu consigo identificar hoje algumas pessoas só com transtorno de narcisismo, outras já com a sociopatia e outros com a psicopatia. E no curso de narcisistas de A a Z, eu tenho uma aula que fala somente sobre isso, as diferenças entre os narcisistas, os sociopatas e os psicopatas. Ficou muito top essa aula e eu creio que ali você vai esclarecer todas as dúvidas se você tem ainda nesse sentido, porque cada profissional fala algo, né, diferente e ali eu consegui abranger tudo de uma forma que para mim fez todo sentido. Deu para entender claramente, exatamente o que é um e o que é o outro, com as diferenças e semelhanças também. Então nessa amizade, gente, e eu lembro de uma coisa que ela fez que ela me ajudou no momento que eu estava mal. Era uma pessoa que sabia que eu não estava bem e me ligava todos os dias. Parecia ser a pessoa que mais me amava na face da terra, que mais se preocupava comigo. Mas quando eu estava bem, ela desaparecia. E eu lembro desse momento onde ela me ajudou ali, que foi um momento que eu estava precisando. E todas as outras vezes que ela fazia algo ruim, que ela me destratava, que ela rejeitava, que ela abusava, que ela manipulava, eu não tinha a menor noção, mas hoje eu lembro, depois que Deus revela, cai todas as fichas, você lembra de todas as conversas. Cada coisa, gente, eles devem rir. Ela devia rir da minha cara, porque eu era tão fraca emocionalmente e espiritualmente também nessa época, que ela conseguia fazer coisas comigo, assim, não ao ponto de eu ficar tendo ataque de pânico, nada disso, sabe? Mas mexia com o meu emocional, sim, mas Deus é maior. E foi exposta e eu dei o contato zero. Mas olha só o que eu fazia, essa dissonância cognitiva diante de vários milhões de coisas que ela fazia de abuso, eu sempre dava desculpa para não me sentir mal de estar falando que ela era uma pessoa má pelaquela vez que ela me ajudou. Aquela uma vez que a pessoa me ajudou. Veja bem, isso é muito comum. Mas ver a realidade do que a pessoa é, do que ela te mostra que é, não é sua culpa, não é você. Você está discernindo o que é a cognição, discernir, capacidade de discernir e de acreditar na sua realidade, na sua percepção das coisas. Porque eles vêm com o gaslighting para desestruturar você por completo. Exatamente para essa confusão ficar ainda maior e você não conseguir nunca sair desse relacionamento. Tá repreendido em nome de Jesus, né, gente?
Hoje a gente sabe, trago esse vídeo aqui que é muito importante você saber o que é isso, para quando acontecer, você... Peraí, eu lembro do vídeo da Cris, eu tô fazendo isso é dissonância cognitiva. Deixa eu voltar aqui pra minha realidade, sai fora daqui, sentimento de culpa que não me pertence, Deus é maior. E aí você toma a decisão e faz aquilo que é melhor pra você. Porque isso faz muito mal pra nossa saúde, sabe? Você tá uma hora ali bem, aí vem essa pessoa, te deixa mal, aí você fica estressado, aí depois vem o assopra, depois vem o morde, e aí seus hormônios ficam assim, ó, totalmente uma montanha russa, todos os dias, ninguém aguenta. Então vamos ficar firmes e fortes, nos fortalecer em Deus, nosso Pai Criador, e não fazer mais aquilo que nós sabemos que nos faz mal, ok? Isso não é amor. Amor não te faz sofrer, não te causa mal. Amor te ajuda e te motiva a crescer e a vencer juntos, ok? E tem reciprocidade, tem cumplicidade, tem troca. Se você vê que não existe isso, independente do relacionamento que for, já se blinde, já fique aí, forte na sua percepção e não se deixe enganar e não se engane, tá bom? Beijos no seu coração, espero ter ajudado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!